Olá, eu sou o professor Henrique Clemente, professor de Biologia, e hoje nós iremos falar sobre o sistema circulatório, atualmente conhecido como sistema cardiovascular. Para nós iniciarmos aí com uma aula super divertida e atrativa, vou fazer uma pergunta para você. Quem tem os batimentos cardíacos mais acelerados? O homem ou a mulher? Isso aí, a mulher tem os batimentos cardíacos mais acelerados do que o homem. São 8 batimentos a mais do que o homem. O nosso corpo, normalmente, ele bate de 60 a 100 batimentos cardíacos por minuto. Mas, professor, como que eu vou saber sobre esses batimentos cardíacos? Como contar esses batimentos cardíacos? Você vai pegar aí os 2 dedos na área digital do seu dedo, ó, a orelha, vem aqui na artéria cariótida, tá? Dá uma leve pressãozinha. Se você quiser contar até 60 segundos, beleza. Se você não quiser, você vai contar até 10 segundos. Ó, vem, sinta, né? E conte aí, ó. 1, 2 e vai até 10 segundos pelos batimentos cardíacos. Fez aí essa contagem em 10 segundos, tá bom? Você vai multiplicar por 6. E o resultado final você vai ver se bateu entre 60 e 100 batimentos, se bateu menos ou se bateu mais, tá? Normalmente é de 60 a 100. Passou disso, tá muito acelerado. Por isso, se você for fazer essa contagem aí, faça com o corpo bem tranquilo, bem calminho, né? Para não ter essa aceleração, senão não vai contar certinho, tá bom? Vamos agora para o conteúdo, falar sobre o sistema circulatório. O sistema circulatório tem a função de transporte, tá bom? Então, o que o sistema circulatório ele vai transportar? Ele vai transportar nutrientes. Eu me alimentei e o sistema circulatório vai levar esses nutrientes para o corpo, tá bom? O sistema circulatório também vai transportar os gases, o O2 e o CO2. O2, oxigênio, e CO2, gás carbônico, tá bom? Vai transportar as excretas nitrogenadas, no caso nós mamíferos é a ureia, tá bom? Quem vai excretar é o rim, beleza? O sistema circulatório vai transportar hormônios, vai produzir, né, hormônios aí através do sangue, vai transportar anticorpos, ele vai também regular a temperatura. Como assim, professor? Nós, mamíferos, animais de sangue quente, somos seres homeotérmicos, né? E o sistema circulatório tem uma das funções que é manter a temperatura interna do nosso corpo constante. Então nós temos que entender aí isso daí numa próxima aula, tá bom? A composição do sangue, vamos lá. O plasma, ele é uma parte, né, aquosa, a composição dele é mais aquosa, então ele tem água, anticorpos, sais minerais. Também nós temos a composição dos normais chamados figurados, que são as plaquetas, que são a coagulação sanguínea. Nós temos também os eritrócitos, que são os glóbulos vermelhos, os leucócitos, que são as células que produzem anticorpos. Então, olha que interessante, os anticorpos são substâncias e os leucócitos são células que vão produzir os anticorpos, essas substâncias, beleza? Vou falar agora sobre oxigenação, tá bom? Para vocês entenderem um pouco, para nós irmos para a anatomia do coração. Oxigenação. O sangue arterial, lembra aí, arterial, ar lembra o quê? Oxigênio, correto? Então, o sangue arterial, ele é rico em O2, ele é rico em oxigênio. E o sangue venoso, lembra aí o veneno, é rico, o sangue venoso, ele é rico em CO2, gás carbônico, beleza? Então, o que nós podemos entender aqui? Para ajudar aí na provinha de vocês.
Sangue arterial, ar, lembra o que? Oxigênio. Então, arterial é rico em oxigênio. E venoso, veneno, lembra mais ou menos aí, ele é rico em gás carbônico. No caso aqui, o CO2, tá bom? As células vão absorver o O2 e vão eliminar o CO2. Absorve oxigênio, elimina gás carbônico. E aí é onde nós vamos entrar agora na anatomia do coração. Vou utilizar aqui o bonequinho para vocês entenderem como que funciona, né, esse transporte. E vamos entender um pouco a parte aqui do coração para falarmos um pouco sobre válvulas e aí por diante. Beleza? E agora nós vamos falar um pouco sobre a anatomia do coração no sistema circulatório. Nós temos aqui um coração, né, representado, e nós temos aqui um corpo humano. Se você for olhar o coração, você vai imaginar ele fechado, né? Mas para entendermos um pouco sobre o nosso coração, nós vamos dizer que o nosso coração ele é tretacavitário. Por que ele é tretacavitário? Porque ele tem 4 cavidades. Professor, qual o nome dessas 4 cavidades? Vou abrir aqui para vocês verem. Ó. Tem a cavidade superior, chamado de átrio. Então, nós temos na cavidade superior os átrios, átrio direito e aqui, como não tem como abrir, o átrio esquerdo. E nós temos embaixo, na cavidade inferior, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Olha que legal, o nosso coração ele tem o tamanho da nossa mão fechada. Ele é aproximadamente do tamanho da nossa mão fechada. Então, que bacana, né? Esse coração, ele é um coração grande, né? Mas se você for imaginar o coração de um ser humano, nós temos o coração do tamanho aproximadamente da nossa mão fechada. Então, observe que o nosso coração tem 4 cavidades, anote bonitinho, um átrio direito, um ventrículo direito, um átrio esquerdo e um ventrículo esquerdo. Bacana, né? Vamos falar um pouco aonde está localizado o nosso coração. As pessoas erroneamente dizem que o coração está localizado do lado esquerdo do nosso corpo. É correto dizer que o nosso coração está localizado do lado esquerdo do nosso corpo? Não é correto. Nós temos, entre os nossos mamilos, o mediastino. Então, o que acontece? O nosso coração ele está, bem dizer, centralizado. Porém, no ventrículo esquerdo, vou tirar aqui para vocês verem de novo, no mediastino, nós temos aqui, no ventrículo esquerdo, o que acontece? Existe um músculo maior, ó, nós temos maior quantidade de músculos aqui, que faz com que o coração bombeie, né, com bastante força para ir para uma artéria, que é a nossa artéria aorta. A artéria aorta, ela vai levar o sangue para o corpo. Por isso que nós sentimos o coração bater mais do lado esquerdo, por questões, né, do nosso ventrículo esquerdo ter maior quantidade de músculo, né? Se você observar, ó, ele bem dizer é um pouco mais voltado. Então, esse bater, né, com força vai levar o sangue para a artéria aorta, que vai levar para o corpo. Então, ele precisa ter essa força, esse movimento para conseguir levar o sangue, tá bom? Vamos falar um pouquinho, eu fiz alguns esquemas na lousa e vocês vão observar que no esquema da lousa nós temos aqui alguns nomes, né, escritos. Olha que interessante nós trabalharmos. Tudo que vem pelo nosso corpo, né, tudo que vem para o coração, vem por uma veia. Então, tudo que sai do nosso coração, ele sai por uma artéria. Ele vem por uma veia e ele sai por uma artéria. Olha que interessante. Nós temos 4 cavidades, correto? Nós temos o átrio direito, o ventrículo esquerdo, o átrio direito, o ventrículo direito, o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Nesse movimento, nós temos
uma válvula do lado direito e uma válvula do lado esquerdo. Aqui não vai dar para vocês verem, né? Mas imaginem aqui uma válvula do lado esquerdo, do nosso ladinho aqui, e uma válvula do lado direito. A válvula do lado esquerdo, ela é chamada de válvula bicúspide ou chamada de válvula mitral. Por que ela é chamada de válvula bicúspide? Ela é como se tivesse dois buraquinhos nessa parte aqui. E a válvula do lado direito, ela é chamada de válvula tricúspide. Por quê? Porque tem 3 buraquinhos. Então é interessante nós trabalharmos essa questão das válvulas, porque é a válvula quem vai fazer o movimento do sangue. Abriu, fechou. Ela não vai deixar o sangue voltar, né, do átrio para o ventrículo. Então, o coração, a válvula ela abre, o sangue desce e ela fecha. Tutu, tutu, tutu. E é interessante que a gente vê o movimento do sangue nesse abrir e fechar das válvulas, tá bom? Válvula do lado esquerdo é chamada de válvula bicúspide ou válvula mitral. E a válvula do lado direito é chamada de válvula tricúspide. Beleza? Então vamos lá. Lembrando que tudo que entra para o coração entra por uma veia. E tudo que sai, sai por uma artéria. Olha que legal. Nós temos então 2 artérias. A artéria aorta e a artéria pulmonar. Nós temos as veias pulmonares e as veias cava. Veia cava superior e veia cava inferior. Então vamos para vocês lembrarem como que funciona. Tudo que vem por onde? Por uma veia. Isso daí. E tudo que sai, sai por uma artéria. Se ele vem pelas veias pulmonares, ele vai ter que sair por uma artéria, correto? Se ele vem por uma veia pulmonar, ele vai sair por uma artéria pulmonar. Se ele vem pela veia cava, ele vai sair pela artéria aorta. Entendeu? Se ele vem... É o entendimento. Se ele vem pela veia cava, ele vai sair pela artéria aorta. Então, tudo que vem por uma veia, tudo que sai, sai por uma artéria. Olha que interessante. O sangue, ele chega por um átrio, tá? Ele vai chegar por uma veia e ele vai vir primeiro da parte de cima, que é por um átrio. A válvula, né? Supondo que ele vem pelo lado direito. Então, ele vai vir por uma veia, vai vir para o átrio direito. A válvula tricúspide, que é do lado direito, ela vai abrir, vai descer o sangue para para o ventrículo direito. Descendo para o ventrículo direito, ele vai ter que sair por onde? Ele vai ter que sair pela artéria pulmonar. Olha que interessante, nós temos uma artéria pulmonar nessa parte e ela vai sair por uma artéria pulmonar. Quando ela chegar, ela vai chegar por uma veia pulmonar, aí ela vai vir da veia pulmonar para o átrio esquerdo, e do átrio esquerdo, a válvula bicúspide, a válvula mitral, ela vai abrir, o sangue vai descer para o ventrículo esquerdo, o ventrículo esquerdo vai levar esse sangue para onde? Para a artéria aorta, e aí a artéria aorta vai levar o sangue para o corpo. É isso aí. Olha que interessante, nós vamos falar aqui. Nós temos o batimento do coração, né? Tutu, tutu, tutu. Então nós temos o relaxamento. Nós temos o relaxamento e nós temos a contração. O coração contrai, né? Quando ele contrai é chamada de sístole. Então o coração ele contraiu, é chamado de sístole. O coração relaxou, é chamado de diástole. Contração, sístole, relaxamento, diástole. Mas olha que interessante, a gente vai falar, o coração, ele bate, não bate? Mas por que nós conseguimos escutar esses batimentos? Sim, por conta do relaxamento e da contração. Mas nós temos a questão de
Se nós temos um átrio contraindo, nós temos um ventrículo contraindo. Se nós temos um átrio relaxando, nós temos um ventrículo relaxando. Então, o que acontece? Nós temos a válvula que vai abrir e é tanta pressão que é levado, é tanta pressão que quando ele vem por uma veia pulmonar, pelo átrio, ele desce, a válvula, faz esse retrátil, então o sangue não volta. Se o sangue voltar é porque você está com algum problema, mas se está normalzinho, o sangue desce pelo ventrículo e ele vai subir por uma outra válvula, que são as válvulas menores, Aí o que acontece? A válvula que vai levar o sangue para a artéria aorta chama válvula seminular. Então, a válvula que vai levar o sangue para uma artéria pulmonar chama-se seminular, lunar. Então, as válvulas maiores, a do lado esquerdo é chamada de válvula bicúspide, válvula mitral, e a do lado direito é chamada de válvula tricúspide. As válvulas menores que vão levar o sangue para uma artéria aorta ou para uma artéria pulmonar são chamadas de válvulas semilunares. Entenderam? Então, para nós entendermos, o coração ele bate, tem a contração que é pela sístole, e o relaxamento que é pela diástole. E aí nós temos as válvulas que vão, levar o sangue de um átrio para um ventrículo, e aí depois a válvula seminular vai levar para uma artéria. Tudo que vem por uma veia, tudo que sai por uma artéria. Então nós temos que lembrar que tudo que chega pelo lado direito vai sair pelo lado esquerdo. Então, se chegar pelo lado esquerdo, vai sair pelo lado direito. Então, para entender com mais facilidade, eu vou colocar aqui o coração no corpo, tá? E vocês vão entender como que vai funcionar. Se chegar pela veia cava inferior ou superior, ele vai entrar pelo átrio superior, O átrio é superior. Lá no átrio vai descer para o ventrículo direito. Então, átrio direito vai descer para o ventrículo direito. E o que vai fazer com que o sangue desça? A válvula. Qual que é a válvula do lado direito? Isso mesmo, a válvula tricúspide. Saiu do ventrículo direito, vai para a artéria pulmonar. Lá na artéria pulmonar, vai voltar pela veia. Então, tudo que sai por uma artéria, tudo que vem por uma veia. Se ele vier pela veia pulmonar, ele vai chegar aonde? Lá no átrio esquerdo. E aí, do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, tem uma válvula. Qual que é o nome dessa válvula? Isso, válvula bicúspide ou válvula mitral. Quando ele descer para o ventrículo esquerdo, lembra do miocárdio? Aqui o músculo vai fazer a força e vai subir pelo átrio esquerdo. Vai para a artéria esquerda. Então, a artéria aorta vai levar o sangue para o corpo. E aí vai fazer todo esse trabalho. Saiu pela artéria aorta, vai vir descendo pelas veias, até chegar nas vênulas e nas arteríolas, aí chegar nos vasos menores, que são os capilares. Lá nos capilares vai ocorrer a difusão, as trocas gasosas, oxigênio e gás carbônico, vai subir tudo de novo até chegar na veia cava inferior ou superior. Entenderam? E aí vai acontecer todo o processo da circulação do sangue novamente no coração. Para vocês entenderem melhor como funciona, nós temos o relaxamento, que é a diástole, e a contração, que é a sístole. E quem faz esse auxílio? É o miocárdio. Então, o miocárdio é o músculo do coração que vai auxiliar no relaxamento e na contração do nosso coração. E nós temos o pericárdio, que é pode ser considerada como uma pele, ou uma cera, que ela vai dar a proteção do nosso coração. Então, para nós entendermos e ficar mais fácil aí, o nosso coração ele é tetracavitário, ele tem 4 cavidades, 2 átrios, 2 ventrículos. Tudo que vem por uma veia,
tudo que sai, sai por uma artéria. Beleza? Vamos para um exercício básico para vocês entenderem como funciona e aí para fixar melhor a nossa aula de hoje. Então a pergunta é bem básica e bem simples. Vamos lá. O sistema cardiovascular, conhecido como sistema circulatório, ele é formado pelo coração e uma grande quantidade de vasos sanguíneos. Esses vasos podem ser classificados em 3 tipos distintos: artérias, veias e capilares. Lembra? E aí, sobre as artérias, marque a alternativa correta. Então vamos lá para as alternativas. Alternativa A: atuam transportando exclusivamente sangue oxigenado. Errado, né? Por quê? Porque se ele vai para uma artéria pulmonar, ele vai fazer as trocas gasosas também. Então, ocorre que não só sai, com sangue oxigenado. Alternativa B: atuam transportando exclusivamente sangue rico em gás carbônico. Errado também essa alternativa. Por quê? Quando ele sai do nosso ventrículo esquerdo para a artéria aorta, ele já sai oxigenado. Vamos para a alternativa C: atuam transportando sangue de diversas partes do corpo em direção ao coração. Tudo que vem por uma veia. Então, não é uma artéria que traz sangue. Está errada também. Vamos para a alternativa D: atuam transportando sangue do coração para as outras partes do corpo. Essa é a alternativa correta, porque tudo que sai, sai por uma artéria. Então a alternativa correta é a D. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Uma aula bem simples, né? Falamos um pouco como funciona o transporte, a composição do sangue, oxigenação. Falamos também sobre a anatomia do corpo, do coração, colocando aqui em função do corpo e entendendo um pouco sobre veias, artérias e capilares. Beleza? Fiquem com Deus e até mais!